tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de junho de 2013, um sábado. Nosso verbete de número 2696, ele tem 6 páginas, 53 logias e 25 máximos. O tema de hoje é o sprint proexológico. A especialidade é cronoproexologia e foi redigido pelo professor Pedro Fernandes, aqui muito bem acompanhado. Professor Pedro é médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, brasileiro, natural de Brasília, Distrito Federal, voluntário da Conscienciologia desde 91, docente em Conscienciologia desde 96, tenepsista desde 2012, consciencioterapeuta de 2004 a 2005 e EPICOM desde novembro de 2005. Na definologia, então, o sprint proexológico é o ato ou efeito de a consim intermissivista elevar consideravelmente o investimento dos autoesforços em determinada área proéxica prioritária, mantendo sadiamente a produtividade dos demais setores da vida, a fim de acelerar neoconquistas evolutivas. Autotaquirritmologia evolutiva. Na pensenologia, eu destaco o holopensene da maxipriorologia proexológica. Na fatologia, a aceleração lúcida periódica dos autoesforços, a agudização óbvia das autodecisões, a convergência crescente dos autointeresses, o paroxismo sadio das automanifestações, a potencialização evolutiva das autorrealizações, a progressão geométrica das autoperformances, o registro constante dos autorresultados, a autoinsatisfação cosmoética desencadeando o sprint proexológico, os aditivos da autovolicionina sustentando o sprint proexológico. Eu li apenas, são 5 linhas, mas tem praticamente 20. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a TENEPS exitosa enquanto catalisador grupo kármico continuado. A parapreceptoria inspirando, mantendo e orientando as autodeliberações proexológicas. A consecução da maxi proexis enquanto teatro terapêutico dos enredos seriexológicos. Na argumentologia, eu chamo a atenção aqui que ele propõe uma taxologia com 20 subtipos diferentes do sprint, né? Uma classificação derivada do sprint proexológico. São diferentes, porém, ele diz convergentes. Depois tem, em termos de gatilhos, 5 exemplos ordenados. E também 2 contextos relativos a antagonismos da técnica do sprint proexológico. Na remissiologia, eu destaco 5 itens dos 15 propostos: alavancagem da proexis, catálise consciencial, priorização da proexis, tempo proexogênico e TGV evolutivo. E na frase enfática, saber discernir o momento e o modo mais adequado de pisar no acelerador da autoproexis, levando todas as frentes de eito, denota nível pessoal avançado de organização e detalhismo. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o sprint proexológico? Em qual setor da autoproexis? Quais foram as causas identificadas? Aqui na mega-análise do João Paulo, nós temos o timing, a abrangência, a convergência, o continuismo, potencialização, aceleração, auto-organização, auto-megafocalização, autovolicionina, auto-performance, auto-desempenho, auto-rendimento, autoprodutividade, prioropensenidade,
autotaquirritmologia, complexiologia, cronobiologia, cronoevoluciologia, cronoproexologia e cronoproexometria. Antes de entrar aqui nas perguntas, eu queria lembrar de novo, fazer o convite aos moradores do bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, que amanhã a gente tem um evento muito importante, uma atividade muito importante, que é a Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Moradores do bairro Cognópolis. Vai ser às 23 horas, né? Amanhã é um domingo, dia 23, às 16 horas, no Auditório do Discernimento. E a pauta será a escolha da nova diretoria e Conselho Fiscal e definição da data da próxima Assembleia. Fica aí o convite, lembrando da importância da nossa participação enquanto moradores, não é, e ativos aqui na Cognópolis, aí participando dessa Assembleia. Então, ao professor Pedro, o teletertuliano, então, faz uma pergunta sobre... Ele está colocando que a palavra sprint, de origem inglesa, significando correr a toda velocidade ou corrida de curta distância, não deveria estar em itálico no título do verbete? Realmente, o título dos verbetes já vem em itálico. Então, quando a gente quer chamar atenção para uma palavra que deveria ser italicizada, como é o caso de um estrangeirismo, aí a gente inverte a situação e tira o itálico para chamar atenção. Então, até onde eu sei, acho que a técnica é essa, né, Dulce? Então, como já existe o itálico em todos os títulos, e aí a gente faz isso quando a palavra é um estrangeirismo, a gente inverte para justamente dar essa denotação, esse chamativo, né, chamar a atenção. Mas você reparou bem, é um detalhe, né? E aí a gente vendo o título, a gente vê que o sprint acaba chamando mais atenção. A ideia foi essa mesmo. Pedro, aqui. O significado do sprint, ele tem, em princípio, 2, né, que a gente estava vendo ali no dicionário. Um deles é a arrancada, e o outro é a corrida rápida. Uhum. Qual dos dois você gostaria de pontuar? Os dois, eles entram aqui, né, nesse contexto, mas a gente procurou focar mais no sentido de aumentar a velocidade, de correr mais rapidamente. Tá. É lógico que isso vai demandar um certo arranque, porque mesmo que a pessoa já esteja numa velocidade média, ela vai ter que aumentar essa velocidade, ela vai ter que acelerar. Então, por exemplo, ela vai ter que ter um torque a mais, seria uma outra expressão. Então, eu acho que cabem as duas, mas principalmente você já tem aquela velocidade de cruzeiro e você resolve dar um gás, entendeu? Investir um pouco mais numa determinada linha e você intensifica os seus esforços naquela linha. Dentro disso, então, na página 12, em parafatologia, de baixo para cima, na quarta de baixo para cima, a polarização lúcida. Ali. Do próprio Mater Pensene, promovendo a recuperação de megaconcerexológicos. Então, o que eu estou observando na prática, e por isso que saiu esse verbete? Quando, depois de uma determinada fase da PROEX, que a pessoa já tem uma certa experiência com voluntariado, ela já se conhece um pouco mais em termos de autopesquisa, ela já tem uma noção mais próxima do perfil que ela tem, qual que é a área que ela eventualmente é boa, que ela se dedicou no passado, ela tem um megatrafor já elencado, né? Ela já selecionou esse megatrafor baseado na prática, ela pode lançar a mão dessa técnica do sprint, que significa o quê? Olhando esse trafor, ela começar a intensificar a produtividade com relação a esse trafor. Então, vamos supor, o que eu estou procurando fazer? Hoje eu já sei que eu tenho algum histórico recente nessa questão da intelectualidade. E se você olhasse a minha vida até uns 4 anos atrás, a minha produtividade intelectual era medíocre, era na média, até um pouco abaixo dessa média. Um dos fatores, além do processo de autocorrupção, desorganização, era a tentativa de levar várias coisas de jeito. Então, essa fase passou e agora eu estou procurando intensificar essa produtividade. Ao fazer isso e tendo esse lastro no passado, você começa a ver
que isso começa a reverberar mais multidimensionalmente. Então, é isso que eu estou chamando de polarização. Você começa a chamar para você a responsabilidade e imprimir um ritmo maior. Ao fazer isso, então, você acessa mais cons, porque você já é daquela área, aquilo tende a caminhar mais rapidamente. Então, aquilo que você fazia demorava, vamos supor, um mês, você começa a demorar uma semana, às vezes menos de uma semana. Então, isso você vê que o seu rendimento aumenta. E, paralelamente, ou concomitantemente, de modo simultâneo, você começa a atrair a atenção de consins e consciex afins àquele tema que você está trabalhando. Então, aquele seu modo de ser, às vezes de falar, as senhas que você emite, os temas que a gente traz aqui, o processo da dinâmica, vamos supor, tudo isso começa a gerar um holopensene que você está sustentando com uma velocidade maior. E aí eu, pensando nisso, é que eu vi que você começa a entrar dentro de um fluxo em que as sincronicidades começam a acontecer, e aí eu extrapolo para o processo vamos supor, do teleguiado, do evoluciólogo, eles devem viver isso de modo mais lúcido e mais constante, e aí entrar no fluxo do cosmos e tal, entende? Então, você viver a sincronicidade de modo mais e lúcido. Junto com isso tem o aspecto das personalidades consecutivas, né, que também ajuda a chancelar. Sem dúvida. Então, eu vejo a coisa pelos dois lados. Um é esse que eu comentei, você tem a informação e busca correr atrás para potencializar aqueles trafores que você reconhece que tinha. E outro é o contrário, para acessar a personalidade consecutiva, a pessoa fazer uma análise de qual é realmente o megatrafor e ela investir de fato naquele megatrafor. Então, se é a escrita, a pessoa tentar escrever muito mais do que ela vem escrevendo, se é o parapsiquismo, a mesma coisa, se é a docência, a comunicabilidade, a liderança de modo geral, o processo político, vamos chamar assim, porque há uma tendência da gente se nivelar pela média. Não, a média está mais ou menos aqui, eu me satisfaço, estou indo relativamente bem e eu me acomodo. E eu acho que, dependendo da fase da ProEx, a pessoa, principalmente na execução, né, na consecução da ProEx, ela já pode assumir uma liderança maior numa área e puxar um grupo para frente nesse sentido, naquela área específica. Tá. Beleza, obrigada. Professor Pedro, estrangeirismologia, página 11, na terceira linha. Ele pede se você poderia falar do não esquecimento do pacta sunt servanda, né? Servanda, intermissivo. Então, esse é um estrangeirismo que já usual, já comum na enciclopédia, que deriva do jargão jurídico, até onde eu tenho conhecimento. E são justamente aqueles acordos que são feitos diplomaticamente ou paradiplomaticamente, o que a gente usou essa expressão para lembrar desses acordos que nós fizemos antes de ressomar. Então, o que foi que nós nos comprometemos a fazer? No caso da conscienciologia, a gente, de certo modo, quem se identifica, quem se considera intermissivista, quem assume essa condição, assumiu também um compromisso extrafísico de representar essas ideias aqui. E isso gera uma responsabilidade. Então, a responsabilidade vem como? No exemplarismo, em você procurar ser o mais teático possível diante dessas ideias e poder representar bem isso. E se nós aprofundarmos essa questão, além de sermos teáticos e de procurarmos ter a verbação de modo geral, existem também aqueles acordos mais pessoais, mais adstritos à própria ProEx, a cláusula pétrea. Então, como a gente estava comentando, se no meu histórico holobiográfico existe uma tendência maior para o processo mental somático, eu penso que eu tenho uma responsabilidade maior com isso. E aí, nesse sentido, além do básico, além do basal, além do voluntariado de modo geral, a pessoa vai começando a se adstrir, a se polarizar para uma determinada linha. Como a gente comentou também, isso pode acontecer com parapsiquismo. Por exemplo, eu estou vindo de um debate agora lá do PROAD, né, que é o Programa de Aceleração da Desperticidade. E a gente vê nitidamente que algumas pessoas têm mais a vertente, a linha parapsíquica, outras mais o que aparece mais é o processo interassistencial, outro é o processo mental somático, enfim, por aí vai. Então, a gente detalhando mais esses perfis, a gente vai detalhando também a nossa responsabilidade proexológica, que deve ter relação, a gente deve ter acordado, não, se eu tenho um trafor nessa área, se eu tenho experiência nessa área do passado, eu vou poder usar essa experiência em prol da expansão
do conhecimento da conscienciologia. Então foi por isso que a gente lembrou dessa expressão aí na estrangeirismologia. Pedro, Milena. Pois não. Eu gostei muito da tua definição, do teu verbete, vai ajudar muito no trabalho da Apex, principalmente porque a gente nota assim, alguns voluntários que querem focar em determinada área, mas têm dificuldade em saber qual área, e quando eles identificam, eles largam mão de todas as demais áreas. Por exemplo, agora eu vou focar no meu parapsiquismo. E aí não entra em nenhuma ajuda administrativa, docência, enfim. E a gente sabe que a área administrativa de docência ajuda muito no próprio desenvolvimento parapsíquico. Exatamente. E aí o que você poderia falar para ajudar as pessoas a identificarem essa linha, mas ao mesmo tempo levar as outras áreas de eito aí? É o que a gente colocou na frase enfática, né? Saber discernir e levando todas as frentes de eito. Isso denota organização e detalhismo. Eu acho que, dentro dessa responsabilidade que a gente estava falando no curso intermissivo, isso tem que acontecer num crescendo. Então, por exemplo, a primeira pessoa, ela é aluna, né? Vou dar um exemplo assim, geral de uma pessoa que esteja chegando na conscienciologia. Ela assiste uma aula, assiste os cursos, ela acha isso tudo muito positivo, mas há uma tendência da pessoa achar que isso não é tanto para ela, porque ela talvez não veja como inserir isso na própria vida. Mas a coisa caminha e ela acaba se tornando voluntária. Ao se tornar voluntária, uma das crises é exatamente essa. Como é que eu vou, levando toda a vida que eu levo, tendo todas as minhas prioridades, ainda inserir o voluntariado? E ela acaba conseguindo fazer isso, se organizando melhor, priorizando determinadas coisas. Depois vem a crise, por exemplo, da docência. Ela fala, mas além do voluntariado, eu vou ter que priorizar a docência, a itinerância, e ela fica nessa crise porque ela acha que ela não vai conseguir levar as coisas de eito, ela acha que ela não tem tempo, ela acha que tem várias demandas, e o que a gente observa, mais uma vez, a pessoa acaba conseguindo, e ela vê o resultado disso, ela fica mais amparada, inteligente, ela consegue levar essa situação de modo mais factível. Depois tem a crise, por exemplo, da TENEPS. A TENEPS, até alguns anos atrás, era algo muito distante, né? A pessoa fala, mas como? Para a vida inteira? Uma hora a mais? Uma hora que eu vou ter que despender para isso, além do voluntariado, além da docência? Então, enfim, na prática a gente observa que existe muita gordura para ser queimada. E mesmo hoje, já mexendo com outras coisas ainda mais avançadas, nós observamos que isso ainda acontece. Ou seja, o nosso grau de organização ele pode ficar cada vez mais otimizado. Mas ela deve respeitar esse princípio, pelo menos eu respeito isso, que é você, do mais, quer dizer, do maior, do mais abrangente e até certo ponto do menos especializado, de especialista, você vai se especializando, mas sem esquecer do passado. Então não dá para trocar, por exemplo, a TENEPS pelo voluntariado. Eu não penso assim, eu acho que você vai agregando, porque lá na frente uma coisa vai acabar intensificando e potencializando a outra, vai atuar de modo sinérgico. Então, tendo isso como princípio, quer dizer, se eu não consigo dar um passo a mais, se esse passo a mais representa eu abrir mão de uma determinada situação, por exemplo, a pessoa acha que para ela escrever um livro ela tem que sair totalmente do voluntariado. Eu acho que ela tem que rever esse conceito dentro dela antes de tomar essa decisão. Até porque, pelos casos que eu acompanhei, a tendência é a pessoa não conseguir ter autodefesa, ter amparo, ter um nível de motivação suficiente para bancar o desassédio do livro se ela sai dessas tarefas todas que a gente vem falando, por exemplo, voluntariado, docência, etc. Então, eu acho que o segredo é a pessoa saber levar a situação e saber aproveitar melhor o tempo. É tanto que essa técnica, essa proposta do sprint, eu vejo que não é para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, o inversor, ele já está numa técnica de sprint que é a própria inversão. Mas ele tem que ter lucidez de que ele precisa vivenciar determinadas etapas ao longo da ProEx para justamente ele ter experiência para tomar decisões mais à frente. Então, se ele não tiver experiência de voluntariado, por exemplo, da própria docência, da itinerância, tudo isso mais na frente vai ser cobrado dele. Eu acho que ele vai deixar a desejar se ele fizer essa opção, ou isso ou aquilo, sabe? Por outro lado também, o que acontece? Se a pessoa também no voluntariado, na docência, ela se acomoda, ela fala, não, meu teto é aqui, eu só faço isso, cheguei nesse nível,
vamos supor, da docência itinerante, e não tem um novo desafio de, por exemplo, querer a itinerância internacional, de querer ser EPICOM, de querer fazer um trabalho diferente, ela também vai ficar acomodada. Então, o bacana da Conscienciologia é que existem várias possibilidades hierarquicamente superiores em termos evolutivos, que são assim desafiadoras para a pessoa poder mexer com ela, falar que nível de recim que eu vou ter que fazer para poder bancar esse novo patamar. E a gente vê isso muito na questão do próprio epicentrismo. Muitas vezes a gente convida uma pessoa para ser EPICOM, ela acaba aparecendo lá, e a gente observa, às vezes, que a pessoa não fazia TENEPS ainda, ou tinha pouco tempo, que a pessoa não tinha feito acoplamentário, que a pessoa não participava de dinâmica. Então, você vê que existe um perfil totalmente pronto para aquela tarefa, mas que, por alguma desorganização pessoal, a pessoa retardou determinadas experiências que são super importantes para essa nova tarefa que ela vai assumir. E essa nova tarefa vai exigir que ela tenha um nível maior de organização, porque além daquilo tudo que ela está fazendo, ela vai inserir mais esse, vou chamar de peso, no sentido de que vai pesar realmente na organização, em termos de desassédio, em termos de tempo para dedicação, para se dedicar para aquilo, e assim sucessivamente. Então, eu fiz questão de colocar, tanto na definição como na frase enfática, essa condição de mantendo sadiamente a produtividade dos demais setores da vida, né? O que ela pode fazer, às vezes, é selecionar. Em vez de dar sempre o mesmo curso, né, a mesma aula, ela começa, às vezes, a dar menos aulas, menos cursos, mais cursos diferenciados, mais próximos do Mater Pensene, que aquilo vai ter vamos dizer assim, um sinergismo maior com a experiência dela. Tudo bem? Mais uma pergunta. Na sindromologia, na página 14, você pode comentar a síndrome do cometa consciencial? É a primeira que você coloca. Sim, essa condição o professor Valdo comenta muito, né, e quem já está há muito tempo no Instituto, a gente observa que é aquela pessoa que vem com muito potencial, vem querendo correr atrás do prejuízo, vem com muita pressa, mas do mesmo jeito que ela aparece, ela vai embora, com a mesma velocidade, ou seja, ela não se fixa. Então, há um certo ansiosismo ou superficialidade nas abordagens e no próprio entendimento da ideia, da conscienciologia, que ela vem a todo vapor, só que ela passa batido e não fica, entendeu? Não fixa. Então, o cometa é justamente, isso é muito comum, às vezes, nos inversores, que vêm com o gás todo, mas na hora de enfrentar a realidade da vida, por exemplo, que precisa trabalhar, que precisa se sustentar, que precisa saber priorizar as duas coisas, saber levar as coisas de jeito, ele às vezes não consegue e acaba priorizando a ciência convencional, por exemplo, a vida humana, né? E não fica. Professor Pedro, em fatologia, na 7ª linha, poderia falar sobre a confecção do acelerograma evolutivo pessoal e depois, em tecnologia, a técnica proexológica do ainda não é. Ok. Esse acelerograma, se não me engano, é uma expressão da própria física, e a gente está usando aqui como um processo metafórico, que eu acho que ajuda, que é uma representação gráfica do seu desempenho. Então, a pessoa, vamos supor que ela esteja querendo investir mais no processo parapsíquico. Então, se ela puder ter uma planilha em que ela registre o número de EVs que ela faz, o número de cursos de campo, o número de técnicas projetivas, por exemplo, seja lá o modo como ela vai conduzir essa experimentação, essa aceleração, mas o fato é dela ter algo que represente no papel alguma coisa sintética. O que eu tenho feito, por exemplo, no caso dos verbetes, isso que às vezes as pessoas não dão tanta importância, que são o número de páginas, as logias, os máximos do detalhismo, as palavras sesquipedais, as ideias novas que tem, eu tenho isso tudo numa tabela juntamente com o tema, a especialidade e a data. Então, conforme o tempo vai passando e você vai produzindo, aquilo acaba servindo de motivador para você continuar essa manifestação, né? O professor Valdo chama isso de estatística motivadora, que, se não me engano, eu coloquei em algum momento aqui do verbete, né? Até próximo, né? As estatísticas automotivacionais realimentadoras do próprio ânimo. Eu tenho um verbete com relação a isso. Então, você usar isso, além de você se organizar mais,
Ao passar do tempo, você pode também fazer estudos com relação a isso, para ver como que você pode bater o próprio recorde, que aspecto que você vai, por exemplo, se dedicar mais a partir de agora. Pegando o caso dos verbetes. No início, a gente tenta fazer o verbete, tenta atender as demandas do confort, né, do conteúdo e da forma do próprio verbete. Mas, superado esse gargalo, a gente começa a trabalhar com determinadas variáveis pessoais. Então, por exemplo, o nível de argumentação do verbete, o nível de pesquisa que ele exigiu, se ele tem bibliografia ou não, as expressões novas que você traz para serem debatidas aqui, enfim, várias possibilidades em que a pessoa está agora trabalhando com ela mesma. Então, ela está querendo ultrapassar o próprio recorde, entendeu? Então, acelerograma nesse sentido, porque ele vai funcionar como impulsionador do nosso desempenho. Pedro. E na tecnologia, né, que ela perguntou, essa técnica do ainda não ela está descrita no manual da ProEx pelo professor Valdo, e é bom a gente ter isso em mente, de que às vezes o maior trabalho assistencial, se ele for de TACOM, por exemplo, ele ainda não vai ser TARES, ele ainda não vai representar a TARES. Então isso ajuda a gente a ponderar sobre o processo de quantidade e qualidade. Então, às vezes, vale mais a pena a gente fazer poucas coisas mais tarísticas, por exemplo, ou de um nível de profundidade maior, do que o contrário. E essa é uma crise que nós temos no voluntariado, principalmente quem já tem muita experiência de voluntariado, de eventos principalmente, de que, às vezes, o rendimento daquilo que a pessoa faz começa a não ser tão grande, tão, vamos dizer assim, abrangente, como, por exemplo, ela participar de menos eventos e escrever mais, se dedicar à escrita do livro, por exemplo, da GESCOM, dos verbetes, porque ali ela vai estar mexendo mais com ela mesma e vai deixar uma coisa mais duradoura do que o próprio evento, entende? Então, eu diria assim, vários eventos ainda não correspondem a um livro que vai ficar para a próxima vida. Para resumir, entendeu? Mas essa abordagem pode ser feita para qualquer situação similar, né? Pedro. Você poderia expandir ou então dar exemplos de técnicas do exercício consciente da auto-megafocalização, fatologia linha 8. A auto-megafocalização, que a gente está chamando a atenção, é exatamente isso. Com o tempo, querendo ou não, nós temos que assumir o megafoco. Então, isso também é muito comum no nosso meio, porque como a gente é polivalente e a carência é muito grande, a carência de voluntário, a carência para a realização desses eventos, a carência, toda a área demanda muito do voluntariado. Então, se deixar, a pessoa assume várias responsabilidades, né? Por exemplo, ela quer voluntariar em 3, 4, 5 ICs, e ela vai, com o tempo, não conseguindo render tanto, porque ela é impossível, humanamente impossível. Então, aos poucos, ela tem que saber sopesar a dedicação que ela faz a essas tarefas e essas tarefas terem relação com o próprio passado dela, com a própria ProEx dela, com o próprio Mater Pensene dela. Enquanto a pessoa não sabe, não tem muita lucidez, é mais caloura, jejum, eu acho que vale a pena ela ir aonde precisa, aonde ela acha que vai ajudar mais, mas aos poucos ela vai percebendo, não, eu sou bom nesse aspecto. Por exemplo, na conscienciometria, eu gosto de dar o diagnóstico, de entender a realidade da pessoa, com cobaia me atrai, e ela acaba se especializando. Então, o megafoco dela acaba indo para essa área da conscienciometria, entendeu? A mesma coisa na consciencioterapia. Se a pessoa já tem uma profissão na área da saúde, se é psicóloga ou médica, ela gosta, então o megafoco dela vai ficar naquela especialidade. Lembrando que quando a gente fala em especialidade na conscienciologia, é diferente do especialista da SOCIM, né? Que o especialista da SOCIM, ele tende a ir cada vez mais, vamos dizer assim, indo para o ponto, indo para o processo muito específico, muito especializado. Enquanto que a gente não, cada especialidade da conscienciologia, ela é atacadista, ela é cosmovisiológica, porque ela envolve o parapsiquismo, a evolução, entende? A multidimensionalidade. Mas essa noção de onde nós vamos render mais, ela tem sempre que acontecer. Professor Pedro, em megapensenologia, na página 11 mesmo,
O Mega Pensene, tempo, constância relativa. Pede para você comentar. O tempo é uma constante, tá certo? Ele, em qualquer lugar que você vá, ele vai passar do mesmo modo. Mas ele é relativo por vários aspectos. Primeiro, porque a gente vê que, apesar de nós vivermos todos sob o mesmo, vamos dizer assim, sob a mesma condição do tempo, uns rendem mais do que os outros. Então, o modo como se encara, o modo como se prioriza o tempo, varia bastante. E isso tem relação com até um paradoxo, que eu acho que acabou ficando, que é o paradoxo... Deixa eu pegar aqui. O paradoxo de, a rigor, não ser possível economizar tempo, porque o tempo é uma constante, ele vai estar passando. Mas é um paradoxo porque você vê que tem gente que consegue render muito mais e sabe economizar mais o tempo. Então, isso é uma inteligência, eu acho, evolutiva. Isso tem relação com o tempo consciencial. Então, quanto que a pessoa tem noção da lucidez com relação à passagem do tempo. Às vezes, para a pessoa, ela acha que dentro de um espaço de tempo aconteceram ou passaram-se 5 minutos e, na realidade, passaram-se 20 minutos. Então, essa noção consciencial da consciência diante de um processo fixado, a pessoa tem que ver se isso está ajustado. Porque se há uma defasagem, uma descalibragem, às vezes ela não vai conseguir render tanto. O tempo passa e o rendimento é muito pouco. Então, por isso que a gente quis chamar atenção com relação a esse processo, porque ele é relativo, porque a consciência, se quiser, enfim, ela decide as coisas mais rapidamente, ela pode ser mais taquipsíquica, existe a taquirritmia que a gente está buscando alcançar, que é justamente você encaminhar as coisas de um modo ordenado em menor espaço de tempo. Então, acho que vale a pena ponderar sobre isso. Ok, obrigada. Pedro, aqui na página 15, em taxologia, o item 14, você pode ampliar o sprint paracerebrológico? Sim. O que você quis dizer com isso? Com relação a essa listagem, todos eles tinham exemplos, mas eu achei que ficou muito carregado e ia passar de 6 páginas, e eu estou tentando manter sempre com 6 páginas. Então, o que é? Vamos supor que a pessoa, a gente até também estava conversando sobre isso hoje de manhã, às vezes a pessoa assume, reconhece, admite que ela teve uma intermissão ou mais prolongada, ou mais equilibrada, ou mais produtiva. Quando ela compara com a produtividade atual, ela vê que existe um gap muito grande. Ela, de algum modo, não conseguiu conduzir a vida satisfatoriamente para conseguir alcançar esse rendimento que ela tinha extrafisicamente. Então, o que ela pode fazer para reduzir esse gap? Ela vai lançar mão de determinadas tarefas ou prioridades que mexam mais com o paracérebro. Uma delas que eu penso muito é justamente participar das mini-tertúlias e das tertúlias, porque diariamente se fala, se debate e a gente é obrigado a pensar sobre o processo evolutivo, sobre a condição dos cons, sobre o nosso passado. Então, todo esse exercício de estar o tempo todo buscando essa cognição, esse conhecimento, faz com que a gente justamente adquira mais cons. Então, ao priorizar essas tarefas, e aí se ela puder, vamos dizer, adjacentemente, acessoriamente, além disso, ela, por exemplo, ir para o holociclo, priorizar determinadas leituras em ambientes holopensenicamente preparados, ela vai começar a perceber que ela vai pensar ou pensenizar mais como consciex do que como consim. Então, aquilo que gerava um condicionamento grande para ela, aquilo que a vida humana acabava engolindo, né, engolindo essa pessoa, ela vai ver que ela fica mais refratária a isso, que a autodefesa se impõe nesse aspecto. Então, o sprint paracerebrológico, exatamente a gente dá um gás, a gente priorizar determinadas tarefas que mexam com o nosso paracérebro. Então, aí tem que ter o processo intelectual e evolutivo associado. Pedro. Ok? Aqui eu vejo que até a participação nas tertúlias é mais do que um exercício, é uma técnica, né, da pessoa, ela realmente priorizar o processo evolutivo. Mas eu queria fazer uma associação, eu fiquei pensando aqui nos jovens que tiram notas altas no vestibular, que hoje em dia estão despontando cada vez mais,
muitos deles inversores, e eu penso que já existe agora, se a gente fizer uma pesquisa, aquele pessoal que vai muito bem e que também faz tudo. Também interage, sai com os amigos, encontra. Então, aquele conceito antigo do nerd, né, que ficava embotado, só estudando, não interagia com ninguém, isso já mudou. Isso já mudou, em função do que você está falando. Aí dependendo de cada caso, mas existem realmente essas pessoas, eu vejo que é uma minoria da pessoa que sabe levar, né? Sabe a prioridade do estudo e sabe priorizar também o processo da convivência. No nosso caso, a mesma coisa. Eu acho que os inversores precisam ter isso em mente, precisam saber, vamos dizer assim, honrar essa condição de saber levar a vida humana e o processo multidimensional. E aí inclui as tertúlias, a produtividade, querendo ou não, é um desafio. O rendimento, né? Agora eu queria que você falasse mais um pouquinho, vou insistir de novo na personalidade consecutiva, um pouquinho mais, porque muitas vezes algumas características da personalidade consecutiva pode não ser o que a Consim está utilizando, levando, ou até o que ela identifica. Às vezes aquilo ficou embotado. Mas no momento que você resgata, isso tem uma tendência, né, a melhorar. Tem várias abordagens aí. Se a pessoa resgatou e não, vamos dizer assim, que não bate, né, como você está falando, totalmente, sempre bate, mas às vezes não é a linha, não é a principal. Eu estou lembrando aqui de 2 casos, por exemplo. Então, se há isso, eu tenho 2 conclusões, 2 princípios para isso. Se essa informação chegou para a pessoa, tem 2 aspectos. Ou ela está exatamente fazendo já e tem mérito para receber aquilo, e essa informação vai expandir a assistência dela, ou um caso mais exceção, é um caso crítico em que isso foi feito para mostrar para a pessoa, para acordar essa pessoa do significado que ela tem e daquilo que ela estava fazendo com a própria vida. Então, a gente sabe de casos bem críticos, em termos até nosológicos, da pessoa que às vezes foi chacoalhada com a informação em termos impacto terapêuticos, ou seja, a informação ajudou a pessoa a cair em si e reassumir a responsabilidade dela nesse sentido. Então, esse é um aspecto. O que eu vejo diante disso? Se a pessoa tem informação, ela tem que ver o que ela vai aproveitar desse passado para o contexto atual. Porque a gente comentou isso no domingo, né, no Crescendo Retrocognição, Neorresponsabilidade. Há uma tendência natural da pessoa se identificar muito com o tempo, com essa vida passada e querer reproduzir essa vida atualmente, no contexto atual. Então, tem que saber sobrepairar e você ser mais isento de saber aproveitar aqueles trafores que não estão sendo utilizados para o contexto atual, porque, afinal de contas, foi esse contexto atual que permitiu acessar o próprio passado. E se a pessoa não sabe, como a gente comentou, quem foi no passado, ela tem que valorizar mais os trafores, eu acho. Isso é mais sério do que a gente pensa e do que a gente fala. Às vezes a pessoa tem uma facilidade, ela acha que todo mundo tem, ou ela não quer chamar atenção para isso, ela não investe. Então, esse algo a mais do trafora é que eu estou chamando do sprint. Então, se a pessoa tem facilidade de revisão, ela procura revisar mais livros. Se ela tem facilidade de escrever, ela procura, por exemplo, ampliar o leque de escrita, não só de verbete, mas do próprio livro, dos artigos, de um editorial, de um prefácio, de uma resenha, porque esse exercício intelectual faz com que ela acabe tendo retrocognições e sabendo. Então, a personalidade consecutiva, eu acho que ela ajuda muito nesse sentido, mas ela gera crises também, para justamente a pessoa saber o que ela vai priorizar. Obrigada. Professor Pedro, página 12, terceira linha, ele pergunta como ocorre ao longo do tempo a progressão geométrica das auto-performances. Eu acho que é em função disso que a gente está comentando aqui, porque a tendência é a pessoa ficar mais seletiva, porém com rendimento maior. Então, aquilo que ela faz, como você comentou, ao longo do tempo, vai gerar mais dividendos. Então, por exemplo, todos os eventos que a gente fez, que eu participei, eles ajudaram muito naquele contexto, as pessoas me deram experiência, mas até certo ponto passou, né? Aquilo é como se brinca, é evento, né? Evento, passou, e aquilo, se não ficou nada registrado, realmente só de memória. Mas se você puder associar isso ao processo da escrita, vamos supor, se nesses eventos houve a oportunidade de se fazer
os anais desse evento, se a pessoa escrever um verbete relacionado àquilo, tudo isso vai potencializando. O verbete tem um aspecto interessante, porque além de ficar escrito, fica registrado também na questão da filmagem. Então, outro dia eu estava fazendo um levantamento, eu vi que uma tertúlia que eu defendi aqui teve mais de 600 acessos, né, posteriormente. Então, aquilo já defasou, sai da sua mão. Parece um pouco com o processo do livro, que continua fazendo assistência ao longo do tempo. Obviamente, o livro é uma condição mais profunda, mais densa. Mas, pensando assim, a gente acaba priorizando todo tipo de tarefa que tenha esse rendimento geométrico em termos evolutivos, né? E a escrita é um fato nisso. Agora, ainda na fatologia, na 6ª linha, ele pede se você poderia nos detalhar a pluricinética da consecução proexis, a ritmologia evolutiva. Eu acho que isso, a pluricinética são essas várias velocidades na execução da programação existencial. Eu acho que existe a velocidade média, ou seja, nós temos que estar progredindo, caminhando para frente, melhorando, mas a ProEx ela exige marchas e contramarchas. Você tem que saber o momento de frear e se dedicar mais para um determinado aspecto. Vou dar um exemplo. A pessoa que não tem uma formação, ela às vezes precisa diminuir o voluntariado para ela se dedicar a estudar para um vestibular que às vezes é concorrido, ou para uma pós-graduação, ou para o mestrado, ou para o doutorado, seja lá o que for que vai exigir mais esse freio, esse retardamento na velocidade, mas a partir do momento em que ela se liberar daquela condição, ela vai começar a imprimir um ritmo maior. Então, esse jogo de cintura, de saber a hora de frear e a hora de acelerar, é que eu acho que é mais inteligente e a gente acaba rendendo mais na ProEx, porque há uma tendência na SOCIM, pelo menos, e às vezes eu encontro isso aqui também, de uma certa calmaria, da pessoa querer achar que a vida ela tem que caminhar sempre para um processo, entendeu? De quase pasmaceira. Assim, não, está tudo certo, eu vou lá 2 horas naquela IC, eu faço, depois eu me dedico aqui. Então, se não houver um ritmo, um estresse positivo, uma crise de crescimento que a própria pessoa desencadeia, a nossa tendência natural, por estarmos nessa dimensão, é a coisa... cair na pasmaceira mesmo, cair na inércia, a gente se acomoda perante aquilo. Então, eu vejo que de quando em quando a pessoa tem que se lançar novos desafios. É o que a gente colocou na exemplologia. Às vezes vale a pena a pessoa assumir a técnica de mais um ano de vida, assumir a maratona, se possível, se for o caso, o turno intelectual e bancar essa situação, porque isso vai dar um outro tempero, um outro nível de autoexigência perante a própria condição. Então, em outras palavras, é saber lidar com esses ritmos diferentes. Isso envolve, como a gente comentou na argumentologia, o processo de idade física, eu acho que isso não tem como a gente fugir, e a condição da fase da ProEx. Uma coisa é a gente analisar um inversor que está na fase preparatória, outra coisa é a pessoa que já tem uma certa idade, um reciclante, por exemplo, que já está na fase consecutiva, outra coisa, pegar o caso do próprio professor Valdo, ele está priorizando agora o quê? A Mega GESCOM, ele já está na fase acabativa da vida, quer a gente queira ou não, ele está com 81 anos. Então, essa situação impõe a ele um nível de priorização diferente do meu caso, diferente do caso do inversor ou da pessoa que está ouvindo hoje pela primeira vez a Conscienciologia. Então, esse raciocínio eu acho que a gente tem que ter sempre em mente. É isso que a gente quis chamar a atenção. Você quer perguntar? Pode falar. Está ligado? Página 12. Deu? Sim. A página 12, a 4ª linha. A autoinsatisfação cosmoética desencadeando a performance... O sprint, né? Pré-exológico. Então, é como eu comentei aqui no finalzinho, se a gente puder olhar ali na página 15, no final, esses antagonismos, eu vejo que esse sprint, ou seja, esse aumento da performance pré-exológica, ele pode ser desencadeado por aquela pessoa que acha que está atrasada. O gatilho, é isso? Oi? O gatilho? Não, aqui embaixo, antagonismos, depois do gatilho, o 1 e o 2. Então, ela
pode desencadear porque ela acha que ela está atrasada, e aí há uma autoinsatisfação, fala, puxa, diante de toda a cognição que eu tenho, diante da experiência, da carência das pessoas que não têm essa informação, da minha contribuição e retribuição perante isso, eu acho que eu estou deixando a desejar. Então, para ela não entrar no ansiosismo, ela vai pensar o seguinte, mas como que eu posso render mais? Eu poderia render mais, por exemplo, conciliando o meu trafor com o processo da escrita. Então, se eu tenho um trafor, vamos supor que a pessoa seja boa, tem alguma experiência em alguma área específica da assistencialidade. Então, ela vai escrever sobre aquilo, seja a condição que for, só que ela vai investir nisso ao longo do tempo. Ela não vai se contentar com um artigo, um verbete ou um livro somente. Ela vai tentar realmente sair do outro lado com uma produtividade maior. E o inverso também, a própria pessoa que já está, vamos dizer assim, num timing correto da ProEx, às vezes ela vai se lançar esses desafios para aumentar o próprio rendimento. Eu volto a citar o caso do professor Valdo. Eu acho que ele já atingiu o complexo há muito tempo, né? Há muitos anos. E aquilo, o básico que ele veio fazer, até certo ponto, ele já fez a mais. Mas ele não se contenta com isso. Ele sempre se lança novos desafios. Então, a enciclopédia já foi um mega desafio. Depois veio o DAC, né? Agora é o que ele está chamando de pão de ló, que é o léxico de ortopensatas. Então, esse modus, né, funcionante, vamos chamar assim, esse modus vivendi, esse modo de encarar a condição, de estar sempre se impondo novas situações desafiadoras, é que eu acho que nós, na média, ainda não temos. Nós ainda, de certo modo, a gente não tem um jogo de cintura tão grande e a gente se assoberba muito, seja com a vida humana e principalmente com a vida humana e o voluntariado, o que é compreensível em função de ser o primeiro curso intermissivo, em função de existirem várias demandas, como a gente comentou também. Então, é nesse aspecto que a gente situa a autoinsatisfação cosmoética. Não pode ser a melim, não pode ser o ansiosismo, a pessoa não pode se assediar porque ela não está fazendo nada, ela simplesmente tem que tomar uma decisão lúcida de ver aonde que eu vou render mais e respeitar essa decisão. Então, eu cito sempre o meu caso. Em 2003, eu já tinha mais de uma década na Conscienciologia, vim fazer o curso acoplamentário e achei o meu desempenho, a minha desenvoltura parapsíquica lá no laboratório muito abaixo daquilo que era o esperado para alguém que tinha já esse tempo todo de Conscienciologia. Então, ali para mim foi vexaminoso a minha participação ali. Então, eu saí dali, sinceramente, decidido a levar mais a sério o processo de parapsiquismo. E aí, desde então, eu venho trabalhando mais com as energias e eu considero muito que, em função disso, veio o convite para o epicentrismo, as coisas começaram a se conjecturar, a se conformar, para eu estar hoje nessa condição. Então, eu penso, talvez se eu não tivesse tomado aquela decisão mais séria antes, isso tudo pudesse ter acontecido, mas num ritmo diferente, daqui a alguns anos, entende? Então, volta e meia eu me vejo pensando, será que eu não estou da mesma maneira, não tomando determinadas decisões críticas que eu já poderia, ou seja, que eu já poderia antecipar determinadas crises, e às vezes por falta de lucidez, por comodidade, por autocorrupção, a coisa acaba passando batida. Então, essa autoinsatisfação, eu acho que ela é muito genuína, e a gente tem que olhar para ela e tentar atendê-la na medida do possível, para isso não piorar no futuro, né? Tá certo, obrigada. Professor Pedro, ali na antepenúltima linha da fatologia, a assunção da autoprimo prioridade sem maiores perdas de tempo, a autodespertologia. Sim. Aí depois, se puder até ampliar para quem está assistindo pela primeira vez, sobre a relação entre o Código Pessoal de Cosmoética e a desperticidade. Ok. Você vê que eu coloquei aí, né, a autoprimo prioridade, quer dizer, a primeira prioridade pessoal, sem maiores perdas de tempo. E aí eu destaquei a desperticidade porque eu vejo que quem fez esse primeiro curso intermissivo, né, e até uma minoria já deve ter mais de um, a desperticidade é uma coisa, eu acho que universal até certo ponto. Ela pega
praticamente 100%, eu não posso afirmar isso, mas deve abranger a grande maioria de todos nós. Porque a gente pode sair dessa vida como desperto. E às vezes a pessoa não, vamos dizer assim, refletiu mais detidamente sobre a importância disso. Como que a gente observa isso? Porque, conforme nós comentamos antes, do mesmo modo que a TENEPS no início era uma coisa muito distante, a desperticidade pode estar sendo ainda muito distante, ou a pessoa está colocando a desperticidade numa condição muito, muito distante da realidade dela. A solução para isso que eu vejo é o seguinte: a pessoa tomar uma decisão hoje e falar o seguinte, em termos de desperticidade, que é o que nós fazemos lá no PROAD, né, no Programa de Aceleração da Desperticidade. Se a desperticidade fosse 100%, quanto desses 100% que eu já domino, já assumo na minha manifestação? Pode ser 50%, 55%, 70%, 90%, a própria pessoa vai dar a nota. Mas ao fazer isso, ela vai estar chamando a responsabilidade para si. Não, se são 70%, faltam 30%. E aonde estão esses 30% na minha manifestação? O que falta eu fazer? Falta cognição, falta autodefesa energética, eu me assedio ainda muito com um determinado aspecto, envolvendo, por exemplo, o grupo karma, envolvendo o dinheiro, envolvendo o sexo, envolvendo seja lá o que for, mas o fato é que a pessoa trouxe a desperticidade mais perto, e isso faz com que ela assuma naturalmente essa responsabilidade, porque ao fazer um diagnóstico, a cura, a terapia, o tratamento, ele já vem a reboque. Se eu tenho 70, faltam 30, o que eu preciso fazer? Quase que é um raciocínio, né, dedutivo lógico. Mas nós, muitas vezes, tiramos a nossa responsabilidade, tiramos o corpo fora e deixamos isso para os outros, ou acha que é muito distante, ou acha que é só, vamos supor, para quem já é EPICOM, ou para o professor Valdo, e assim por diante. Então, até a concepção do conceito da desperticidade é ainda muito variável na CCCI, e a própria pessoa ela tem que se posicionar com relação ao que ela entende por ser desperto. E aí entra a sua pergunta do CPC. Então, no Código Pessoal de Cosmoética, será que a pessoa já tem ali determinados elementos que a conduzam mais próximo da desperticidade, que façam com que ela fique mais atenta, mais lúcida para essa realidade? Porque uma coisa é fato, é mais fácil nós convivermos a partir do desassédio dos outros, né? Você conviver, vamos supor, com um serenão, com 5 evoluciólogos, eles vão estar ali segurando o pau da barraca. Mas no momento em que se tira esses elementos sustentadores, a responsabilidade cai para cima do próprio grupo. E esse grupo precisa se conhecer e saber quem desse grupo vai poder assumir aquelas funções, e aí a desperticidade eu vejo que é um elemento chave, né? Então, o recado dos amparadores de que já existem várias pessoas na CCCI que podem assumir a desperticidade em 3 anos, eu acho que isso envolve todos nós. Todo mundo tem que olhar isso com mais carinho, né, com mais cuidado, e ver se não é o caso de, às vezes, utilizar essa técnica do sprint como elemento resgatador de determinados trafores. Então, se ela se considera muito insubnível para psíquico, ela tem que olhar e, vamos dizer assim, revisitar essa temática, reperspectivar isso diante dela e promover novas experiências para ela nesse sentido. Então, ela vai ter que priorizar os cursos de campo, as dinâmicas, o trabalho sozinho com estado vibracional, vai ter que principalmente também olhar a TENEPS dela, como que é, porque se já há essa decisão íntima, os amparadores estão de olho. E eles estando de olho, eles vão promover extrapolacionismos, e uma coisa vai começar a emendar com a outra. Então, eu acho que o CPC é fundamental, porque a pessoa tem que levar a sério essas decisões. Né? Então, seria tipo um sprint para pró-desperticidade? Nesse caso, sim. Eu acho que vale a pena, porque todo mundo vai ganhar, né? A pessoa vai ser menos assediada, o nível de autoassédio vai diminuir, isso já repercute multidimensionalmente com quem convive com ela, com o SINS e com o CIEX, e naturalmente no bojo desse processo vem a assistencialidade. Então ela vai ser mais requisitada, a força presencial dela vai aumentar, ela vai se sentir mais segura para encarar determinados desafios assistenciais, em termos de desassédio, entende? Então acho que uma coisa tem relação com a outra, sim.
Naquela taxologia, até você propôs o número 4, né, o sprint despertológico. Isso, exatamente. Né, que é justamente. Né? Ao verbetógrafo, em coloquiologia, na página 11, segunda linha de baixo para cima, gostaria que comentasse o ato de nadar de braçadas no contexto favorável pró-complexes. Isso aqui é o seguinte, é que às vezes a gente reclama muito de barriga cheia, né? As coisas estão super favoráveis já, a pessoa tem tudo à mão e ela arruma determinadas desculpas. Se não me engano, eu comentei isso aqui nas tertúlias passadas. Às vezes a pessoa arruma um emprego, vamos supor, ela mora em Foz, ela arruma um emprego fora de Foz, mas não precisava daquilo, mas é só para aumentar ainda mais já a riqueza que ela já possui, ou ela vai gostar de estudar um assunto totalmente periférico, que não é a essência da ProEx dela, mas ela se identifica com aquilo e gasta horas com relação àquilo. Então, você saber nadar de braçadas é você assumir que você está numa condição super favorável e render mais nesse sentido. Não, o processo é aqui, é a desperticidade, então deixa eu assumir essa condição e ver o que dá. E é interessante o raciocínio que a gente vem discutindo muito também, que é o seguinte: dentro de um certo nível, eu acho que do voluntariado, quando a pessoa já tem uma boa nível de autopesquisa, ela já tem noção dos seus trafores e trafares, se não há fissuras mais sérias em termos de trafares, por exemplo, a pessoa ela já não surta mais, já não tem aquela linha tão quebrada na manifestação emocional e holossomática de modo geral, ela tem que olhar mais para os trafores. E olhando para os trafores, ao invés de, por exemplo, ela começar a se dedicar, não, agora eu vou fazer minha autopesquisa tentando melhorar aqueles trafares que ela ainda tem, se esses trafares já são menores, o que eu quero dizer é que ela tem que olhar mais para esses trafores e assumir esses trafores. Ela tem que chegar a uma conclusão de qual é o mega trafor. Não interessa se vai estar certo, se vai ser realmente aquele, mas ela vai ter que assumir um deles. E ao assumir um deles, ela vai ter que produzir mais perante aquilo. E ao fazer isso é que ela vai começar a nadar de braçadas, porque tudo vai confluir para ela caminhar nesse sentido, ajudar os outros, fazer aquela polarização matepensênica que a gente comentou anteriormente. Então, mais uma vez, eu vejo que depende do momento em que a pessoa se encontra. Se ela ainda tem muitas questões trafarinas para serem resolvidas, essa é a prioridade. Eu acho que vale a pena ela ir na OIC, ela procurar sanar essas questões. Se ela já observa que, pelo menos em um ano, ela tem uma convivialidade média, uma produtividade boa, ela tem, vamos supor, assumiu lideranças na CCCI, ela tem que olhar agora com outros olhos os trafores, e aí ver qual deles que tem mais a ver com ela, com o histórico, e aí ela assumir essa condição. Agora, aqui na fatologia, na página 12, 10ª linha, ele pergunta o que seria a eliminação das mangonas anticomplexes. Mangona é um termo, é uma expressão que existe no dicionário que traduz a indolência, a negligência até certo ponto, a moleza, a preguiça, tudo aquilo que de certo modo pode ser já descartado na nossa manifestação. Então, eu estou lembrando aqui que o professor Valdo outro dia fez algumas recomendações, que, se não me engano, ele chamou de sínteses policármicas, né? E um dos quesitos ele falou da pessoa que dorme até tarde, por exemplo, da pessoa que acorda, às vezes, no meio da manhã, até meio-dia, da pessoa que vê novela, por exemplo, e ainda se comove com isso. Então, eu acho isso ainda muito, muito básico, com todo respeito aí à vida de cada um. Mas se a pessoa quer, de fato, assumir determinados aspectos mais avançados, como a desperticidade, não dá para ela se corromper e ter uma vida assim. Não dá. Eu já vi gente falando assim, não, mas é porque o meu metabolismo, ele exige que eu durma até não sei que horas, e por isso eu vou dormir também, não sei. Então, essas justificativas, eu acho que elas, de certa forma, elas ainda são capciosas, a pessoa está querendo se enganar, é uma engana que eu gosto. Ela tem que assumir que há ainda essa gordura para ser queimada. Então, essas mangonas anticomplexas são essas que a gente, às vezes, usa de justificativas verdadeiras para se enganar. É como eu comentei do caso, que a pessoa, às vezes, tinha tudo favorável aqui,
mas ela inventa uma situação fora da área que for, profissional, grupo kármico, etc., e ela sai do olho do furacão aqui, porque ela justamente, às vezes, não estava conseguindo manter a produtividade básica. Né? Agora, aqui do mesmo teletertuliano, ele ainda pergunta na página 12 também, na terceira linha, ele pede que você comente a intenção de ampliar os acertos e redimir os erros holobiográficos. Então, eu vejo que esse raciocínio, né, é o raciocínio do curso intermissivo. Ninguém acertou tudo, eu acho que na evolução, na nossa ficha evolutiva pessoal, existe o saldo. Então, existem erros, existem acertos. Esses acertos, se eles predominam, a pessoa tem um saldo positivo. Mas existem os erros também. Esses erros, quanto mais maduro nós vamos ficando em termos evolutivos, tudo indica que a gente vai querendo sanar esses erros do nosso passado. E ao buscar o que a gente estava falando dos trafores, da pessoa investir nisso, ela vai ficando mais segura, mais autoconfiante para ir atrás desses erros. O que representam esses erros? Esses erros têm nome, CPF, contexto, vida, algum erro com relação a determinadas pessoas, determinados grupos. Então, em outras palavras, é a proposta dos amparadores na pré-intermissiologia, quando se diz que nós vamos nos tornar líderes assistenciais e fazer resgates dessas consciências que nós esquecemos, entre aspas, no passado, seja porque realmente viramos as costas, seja porque não foi possível caminhar com tudo, é exatamente isso, é você assumir que você tem responsabilidade perante aquele grupo e você voltar para buscá-los, né, e tentar atualizá-los de tudo que aconteceu desde então, desde o processo pessoal, daquilo que aconteceu com você, as recins que você promoveu, a própria condição do curso intermissivo, essa vida que nós vamos finalizar daqui a algumas décadas, tudo isso vai servir de exemplo perante essas consciex. E o processo também grupal, o processo evolutivo, o processo da Terra, tudo o que aconteceu, que muitas vezes essas personalidades não acompanharam por estarem num transe parapsicótico na baratrosfera, na dimensão extrafísica propriamente dita. Então, saber assumir esses erros, eu acho que amadurece muito a consciência. Certo. Você quer perguntar? Pode falar. A Fátima, aqui atrás de você. Primeiro, uma pergunta sobre paracérebro, que você falou lá antes. Existe, no caso da pessoa com demência, qual é a relação com o paracérebro? Existe parademência também? Se você considerar isso que eu estava falando de parapsicose, quer dizer, a personalidade passou por um trauma com sim, vamos supor, dessomou e passou por um trauma extrafísico, e ela começa a ter dificuldade de organizar os próprios pensamentos. E extrafisicamente tudo começa a ser plasmado diante dessa pensenidade alterada. É como se esse paracérebro tivesse doente. Agora, qual é a base normalmente disso? É um processo emocional, é um processo psicossomático. Então, aquele trauma, aquela mágoa, aquela sensação de ter sido traído, por exemplo, aquela necessidade de vingança, seja lá o que for, que vai gerar uma vitimização, mexe muito com a parafisiologia do holossoma. No caso, ele vai estar só o psicossoma e o mental soma, e isso acaba transparecendo para quem olha como se fosse uma parademência. Mas se você estiver perguntando, vamos supor, da pessoa que tem Alzheimer aqui, que tem Parkinson, que tem qualquer síndrome degenerativa que curse com essas demências, a pessoa pode ter um paracérebro ótimo, não tem nada no paracérebro, e isso é simplesmente um processo físico. O cérebro humano está batendo pino. Ponto. Ela pode dessomar e ficar super bem. Entende? Ela deixa o soma e ela extrafisicamente assume uma condição de superlúcida. Isso existe, é uma possibilidade. Mas, em geral, pode acontecer uma continuidade daquela situação. Então, eu tenho um familiar que dessomou exatamente com isso, com Alzheimer. 1 ano e alguns meses depois, eu encontrei fora do corpo, me levaram a uma espécie de hospital, e ele estava mais lúcido, mas você via ainda que ele, por exemplo, não sabia que ele tinha dessomado, que ele me via ainda com uma certa idade anterior, mas ele estava melhor do que quando ele dessomou.
Então, esse ritmo de recuperação extrafísico depende muito da bagagem da própria consciex. Se a pessoa já tem mais experiência, se ela tem cognição, porque eu parto do princípio que existe muita assistência nisso, mas essa assistência ela sempre respeita esse ritmo do paciente, do assistido, do evoluciente. Então tem casos que às vezes em 2 dias a pessoa dessomou por uma tragédia, dessomou por uma demência qualquer e ela recupera rápido. E sabe quem foi e começa a atuar, sabe que está fora do corpo, etc. E outros não. Às vezes tem até uma dessoma mais light, mas continua funcionando como se achasse que tivesse o corpo humano. Então acho que varia bastante, tá? As possibilidades existem aí. Ok, obrigada. Mas eu quero mais uma pergunta com relação a essa sindromologia. Eu tive um professor que ele dizia assim que o sonho de toda síndrome é se tornar uma doença. E aqui, na Conscienciologia, com todo esse conhecimento que a gente tem disponível e tudo, se você não é uma pessoa com essa síndrome, se não for atrás, pode dar a chance para ela se tornar uma patologia? Sim, e sinceramente nós já encaramos essas síndromes como uma patologia mesmo, né? Às vezes o que tem aí é um processo conceitual. Síndrome, tem gente que define como um conjunto de sinais e sintomas. Às vezes, síndrome tem várias causas que podem ocasionar determinadas síndromes. E tem isso que você comentou também, que vai se tornar uma entidade estabelecida, uma entidade nosológica, né, nosográfica. Mas, do ponto de vista prático, já é uma manifestação de doença, né, já é uma manifestação patológica. O que, às vezes, vamos pegar, nesse caso da síndrome do cometa que a gente comentou, a pessoa que não se fixa, ela, às vezes, já tem a doença ali. A doença pode ser ela não querer se comprometer, ela não querer assumir a responsabilidade, ela tem um egoísmo tão grande que ela vê o que ela quer simplesmente brilhar, chegar como aquela... Não, esse fulano é fora de série, ele é uma promessa, ele é um inversor, tem tudo positivo, ele quer manter essa situação e não quer assumir nenhuma liderança, porque ao assumir liderança a gente vai mostrar nossos trafores, mas também nossos trafares, né? Então, a síndrome, ela já é um diagnóstico de doença, mas aprofundando a gente vai encontrar outras doenças, outras etiologias por trás. Professor Pedro, em Fatologia, na página 12, 4ª linha. A autoinsatisfação cosmoética desencadeando o sprint proexológico. Ele pergunta como podemos trabalhar esse item em convergência com o CGC e avançar na proex. Eu acho muito bacana essa pergunta, porque o CGC, que é o Código Grupal de Cosmoética, ele faz a gente pensar se nós realmente estamos assumindo a nossa liderança dentro da Max Proex. Então, essa autoinsatisfação, ela pode advir disso. Ou seja, às vezes você vê que você tem condições de assumir uma função e não está assumindo, e isso está fazendo falta. Às vezes outras pessoas estão assumindo, não são as melhores pessoas com o melhor perfil, mas estão dando o seu sangue, estão sendo sinceras, o trabalho está saindo, mas talvez ele pudesse sair mais a contento, mais, né, positivamente, num saldo mais favorável ainda, se nós pudéssemos assumir aquela condição. Então, saber ajustar o timing pessoal das demandas do trabalho, né, físico, se a pessoa ainda tem que trabalhar, por exemplo, o processo da dupla, o processo mais da intraconsciencialidade também, ou seja, da intimidade do intermissivista com essas demandas grupais, eu vejo que isso é muito sério. E quando isso se casa, quer dizer, quando as pessoas realmente assumem determinados trabalhos e elas são as mais indicadas, a gente observa que tudo fica positivo, né? As energias corroboram isso, as pessoas percebem, o resultado ele é potencializado. Então, ficar de olho sempre nisso, CPC e CGC. Uma reflexão que a gente faz muito é exatamente nessa necessidade que a gente está tendo hoje, das pessoas que têm muito acesso ao próprio professor Val, das mini tertúlias, estão convivendo com ele aqui, e o quanto que isso está representando em termos de retribuição pessoal. Porque vir e só ouvir, vir e só ficar anotando, vir e só simplesmente, né, participar, já é uma grande coisa, a pessoa está se desassediando. Mas eu acho que
precisa ter um certo nível de responsabilidade e também assumir e ajudar aquelas pessoas que já estão fazendo isso. Então, essa reflexão a gente tem sempre que fazer para ver se não, o nosso gap teático não está ficando cada vez maior. Ou seja, a teoria está aumentando, 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 e a nossa prática talvez não esteja, vamos dizer, caminhando com o mesmo ritmo. Então, eu sempre procuro ter isso como um balizador, né? Agora, aqui na fatologia, na página 12, última linha. O teletertuliano, então, pede se você poderia comentar o investimento contínuo no Megatrafor, objetivando a colimação cosmoética com Mater Pensene identificado autoserexologia. Eu acho que isso é uma técnica, né? A gente comentou aqui, eu acho que, de certo modo, talvez as pessoas ou banalizem ou não, a gente não compreenda bem o que é esse processo de Megatrafor, né? O Megatrafor eu vejo que é aquele que está funcionante. Se a pessoa tem um potencial trafor, ela precisa colocar em prática. Ao colocar em prática, isso pode se tornar um Megatrafor. Mas ao fazer isso lucidamente, casando essa execução, essa prática, essa liderança, com tudo que a gente tem na CCCI, em termos de IC, por exemplo, o que esse meu Megatrafor tem, com qual IC que ele bate mais, que ele tem mais identidade, mais identificação, com qual atividade dentro da CCCI, com quais verbetes que eu posso defender utilizando isso. Quanto mais nós fizermos esse exercício, mais a gente vai assumir o nosso Mater Pensene do passado e principalmente atualizar esse Mater Pensene. Então, o Mater Pensene é aquele princípio diretor, né, da consciência. Só lembrando, então, o que nós utilizamos na nossa holobiografia para tomar as decisões? O que a gente valorizou? A pessoa valorizou mais, às vezes, um processo da assistência, um processo, às vezes, religioso, artístico, intelectual, parapsíquico, enfim. Como que a gente pode compreender essas decisões? Isso foi moldando o nosso jeito de ser e a gente reverbera isso nas nossas energias. Então, esse Mater Pensene, se nós pudermos recuperar a partir da conscienciologia, ou seja, identificando o Megatrafor, colocando na prática, nós vamos recuperar esses cons e a gente vai atualizar essa manifestação. E no bojo, como a gente comentou, que eu considero muito sério, começa a haver a identificação daquelas personalidades que ajudaram a compor esse Mater Pensene com você. Então, na hora de tomar as decisões do passado, isso envolveu o grupo. Nós tomamos decisões, ou seja, para ficar mais próximo de determinado grupo, ou para defender um determinado grupo, ou para ir contra determinado grupo, enfim. Isso envolve outras pessoas. E ao mexer nisso conscientemente, nós começamos a evocar essas pessoas e elas começam a aparecer. Quem é consim começa a aparecer fisicamente, quem é consex começa a aparecer na TENEPS, nas projeções, nas próprias inspirações que a gente recebe, e assim por diante. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é com relação à lucidez disso, olhar com olhos mais assim atentos a esse processo que envolve o Megatrafor e o Mater Pensene. Pedro, na página 12, ainda em fatologia, de baixo para cima, por favor, a 8ª linha, você trouxe aqui a primazia das tarefas com maior rendimento evolutivo. Primazia é excelência. Então, minha pergunta é o que você faz para tornar mais excelente, tornar melhor? Você revisita constantemente as tarefas? Você tem alguma técnica específica que você utiliza para qualificação? Exatamente, são 2 aspectos. Primeiro, é você priorizar aquilo que vai render mais. Okay. E depois essa abordagem que você fez. O que diante disso eu posso fazer de modo melhor? Então, eu dei exemplo dos verbetes. Então, os verbetes, eu vejo que eles têm determinados gargalos. Escrever verbetes, né? E a Dulce tem mais experiência que eu. Mas, assim, você primeiro quer escrever para você ser verbetógrafo. Sair do outro lado, defender, tem um estresse não só da escrita, mas da defesa também. Depois você vai entrando nesses detalhes da primazia. Então, o que será... Qual a palavra, o exemplo, a expressão que vai ajudar mais as pessoas? Qual o tema que vai mexer mais comigo? Qual é o tamanho do verbete? Outra coisa que eu vejo muito, qual o nível de preparação que se tem perante a preparação do verbete? Dá um caso simples. Como eu li muito a enciclopédia, até por causa das provas e por causa dos verbetes, você acaba conhecendo muitos verbetes. E às vezes você vê
determinados verbetes que a pessoa não lembra que existe um verbete que é muito parecido, ou muito próximo, ou que ajudaria muito aquela abordagem. Então, esse cuidado na preparação de você olhar a enciclopédia, perder tempo, entre aspas, gastar o tempo, ler, né, fazer essa pesquisa, ajuda nessa primazia. Então, você vê que aquilo já vem com uma outra força quando você traz, que além dessa abordagem existem outras similares, você vai estar potencializando e você vai estar utilizando aquela técnica que o professor Valdo chama da circularidade. Eu lembro que quando eu tive essa ideia, eu conversei com a Dulce para ver, porque existe esse verbete de alavancagem da ProEx. Eu falei, Dulce, olha lá se eu não estou falando a mesma coisa, se existe a possibilidade da gente falar nesse assunto, de ser uma abordagem nova, porque eu sabia da existência desse verbete e que, se você for ver, existe muita similaridade. Mas é que é um outro flanco, tem mais a ver com o tempo, da pessoa já estar produzindo e render mais, entende? Então, esse cuidado naquilo que se faz, eu não tinha, por exemplo. Sinceramente, eu não era tão detalhista assim. Como eu fazia várias coisas, eu queria que saísse. Não, está saindo, vamos em frente, mas eu estou conseguindo levar. E de uns tempos para cá, eu estou procurando reduzir, mas tentar ser mais detalhista, por exemplo, como a Cris já é mais assim, mais do detalhe, mais da profundidade, mais da calma. E eu estou tentando. Pedro, agora sobre nisso. esse aspecto, esse seu verbete, se não me engano, é o 49º, é isso? Puxa, parabéns, né, Pedro? Agora, você podia falar então um pouco para a gente, de certo modo você já comentou, mas fala um pouco mais desse crescendo, porque são muitos, não é? Eu acho que tem que ter a decisão de você aumentar a produção, de você fazer mais em menos tempo. Eu sei que isso às vezes assim, gera um certo frisson, porque há uma tendência da gente pensar que a qualidade vai cair. Mas o que eu penso? Se há essa motivação inicial, aí a gente cuida da qualidade depois. Porque você faz, aí pelo menos o que eu faço é o seguinte, eu preparo o verbete, ele já saiu, então aquilo já me desassedia, ele já está pronto. E aí eu vou olhar essa qualificação que eu estava comentando, da remissiologia, da argumentologia. Por exemplo, eu não escrevi nenhum verbete que não tivesse argumentologia por um princípio pessoal, para não ficar uma quantidade pela quantidade. E outra coisa, porque, como eu comentei aqui, a minha estratégia, e agora eu preciso dar esse próximo passo, é começar a transformar isso em livros. Então, eu já tenho algumas possibilidades de livros. Então, como fazer isso, que é o meu novo gargalo. Mas a decisão é de você aumentar a velocidade, custe o que custar. Nem que você, eu coloquei aqui, acho que o seroar proexológico, quer dizer, nem que você tenha que fazer um pouco de serão, nem que você durma um pouco menos, mas você bancar esse ritmo maior. Obviamente, sabendo levar, não exigindo muito do soma, mas você tendo isso como princípio, aos poucos você começa a entrar num outro patamar e você não percebe. Então, aquilo que eu demorava, sei lá, uma semana para fazer o verbete, por exemplo, esse do parasinal foi muito engraçado, da quinta-feira. Eu fiz o verbete para anamnese consciencial. Lá eu tive a ideia de fazer o do parasinal, porque ficou muito grande, eu falei, não, isso aqui dá outro verbete, e deixei ele preparado. Só que eu achava que o assunto era muito avançado até certo ponto, eu precisava pesquisar mais. E eu tenho vários verbetes que eu vou deixando de lado para pesquisar mais, para amadurecer, para chegar nessa qualidade. E aí foi muito engraçado, porque um dia que o professor Valdo sentou ali, no meio da tertúlia, ele falou, essa noite eu fiquei pensando sobre sinal multidimensional. Aí eu falei, Cris, isso é ridículo. E eu com verbete na minha frente, eu falei, Valdo, isso para mim é um parasinal. É um sinal que eu tenho que publicar esse verbete, já devia ter publicado. Aí ele leu, gostou e tal, não sei o que, me deu força. Mas você vê que às vezes você entra em determinadas sincronicidades e você mesmo freia, quer dizer, você mesmo corta a situação. Então eu parto desse pressuposto. E aí eu procurei externalizar isso naquele ciclo autoverbetográfico. Que é você estar num cipó, você vai, aquele cipó te joga lá em cima, igual o Tarzan, e você tem que soltar ele para pegar outro. Então é de um verbete para o outro. Aparentemente parece só quantidade, mas no meio desse processo você vai recuperando cons, você vai se desassediando, você vai se organizando mais. E é isso que eu espero que me leve ao livro. Entende? Esse hábito, essa tendência, sei lá o que, esse desassédio, que eu vá
mantendo na produção da escrita de um modo geral, né? Então é isso que eu procuro fazer, e eu acho que vale a pena as pessoas investirem na escrita com relação a isso. Por exemplo, eu acho, até certo ponto, em termos de grupo, eu acho que nós estamos num ritmo, melhorou agora, mas num ritmo ainda aquém do que a gente poderia para alcançar a técnica dos 500 verbetógrafos. Existem muitas pessoas boas que têm esses trafores, que são líderes, que já poderiam ter dado a sua contribuição aqui, pensando nisso em termos de meta grupal. Porque se a pessoa pensar só nela, ela vai ver, não, minha vida está um caos, eu estou priorizando outras coisas, minha prioridade não é essa. Tudo bem, mas a partir do momento que foi lançada essa meta grupal, eu acho que a pessoa tem que se perfilar, né? Pelo menos o mínimo, eu vou ali para contar mais um verbetógrafo em prol dos 500. Então, eu acho que isso ajuda a gente a pensar na questão da escrita. Obrigada. Você quer falar? O seguinte, na parafatologia, na segunda linha, a parapreceptoria inspirando, mantendo e orientando as autodeliberações proexológicas, e isso tem relação com o que o professor Valdo falou hoje de manhã no ciclo mental somático, sobre o toque do amparador, e talvez com o que você falou anteriormente. Você não estava aqui, né? Não, estava no curso, Mas o que eu estou entendendo é isso, eu acho que a gente começa a adentrar uma seara mais multidimensional. A conscienciologia deixa de ser tão teórica, ela passa a ser mais prática. Então, aquilo tudo que a gente ouve, às vezes, o professor Valdo falar, a gente começa a vivenciar no nosso nível, tá certo? No nível mais, às vezes, mais primário, mais incipiente, mais esboçante, mas já é nosso, já tem a vivência pessoal. Então, eu vejo que isso acontece muito, desde que eu tomei essa decisão, porque se fosse por mim, eu ia tentar levar tudo mais ou menos na média, escrever um verbete aqui, um outro ali, ia fazer as minhas coisas que eu venho fazendo de modo mais assim, direito. Mas ao assumir essa responsabilidade, e desde o início eu coloquei 50 verbetes como sendo assim uma meta para tentar alcançar de modo mais rápido, eu vejo que essas inspirações têm acontecido, eu vejo que a condução da minha ProEx, ela também teve muito dedo dos próprios amparadores. Por exemplo, eu considero, sendo bem sincero, que essa revelação da personalidade consecutiva aconteceu em função disso. Então, a Cris está aqui que não me deixa mentir sozinho, né? Mas em 2009, o que aconteceu? Eu comecei, não estou brincando, eu comecei em final de 2008 para 2009, eu comecei a fazer a técnica lá do turno intelectual, do trabalho antilucano, né? E eu estava escrevendo lá o dicionário de jargões. E eu comecei a perceber um nível de amparo diferente e uma repercussão em mim diferente também em termos de cognição. Aquilo começou a gerar muitos frutos. E isso foi o ano de 2009 todo, tanto que o dicionário de jargões, ele falta muito ainda para acabar, não é minha prioridade agora, mas o gás que eu dei nele, o modo como ele está hoje, rendeu muito mais nesse ano do que nos anos anteriores. E aí, em outubro de 2009, é que os amparadores vieram com essa informação a partir do professor Valdo. Então, eu vejo que, se nós pudermos e soubermos, e consciente ou inconscientemente, os amparadores vão nos tangindo, né, nos orientando, nos conduzindo para o nosso processo do passado. Quanto mais a gente assume isso, mais essas informações do passado começam a acontecer. E eu tenho visto isso agora, depois dessa informação, acontecer ao modo de retrocognições de outras vivências, de outras vidas. Mas tudo eu considero que o principal veio a partir de uma decisão e a manutenção dessa decisão sincera. Tudo bem? Não que eu não pense que eu seja o modelo, que eu seja igual ao professor Valdo, que o meu tudo é certinho, organizado. Pelo contrário, eu não sou essa pessoa, mas algumas coisas eu procuro levar mais a sério do jeito como eu posso, do jeito que dá, considerando tudo que eu faço e assim por diante. Então, os amparadores, eu acho que eles observam muito esses movimentos e aí eles procuram ajudar nesse sentido, procuram dar essas contribuições também para a pessoa ficar com autoconfiança maior e aí ela poder assumir a sua liderança. Obrigada. Só para concluir, eu vejo assim que seus verbetes, eles estão cada vez mais assistenciais. É bem interessante que cada linha é muito assistencial, muito legal. Legal, obrigado. Pedro, dentro disso que você estava falando da parapreceptoria,
Você coloca aqui, mantendo, orientando as autodeliberações, e você deu o exemplo agora do professor Valdo. Como é que você organiza essa sua parapreceptoria? Por exemplo, você deu o exemplo do professor Valdo ali. Ó, isso é um mega sinal para mim. Uhum. Como que você vai fazendo isso? Antigamente eu ponderava muito, sabe? Eu era muito, eu ainda sou, né? Uma pessoa mais reflexiva e tal. Mas hoje, na dúvida, eu procuro colocar em prática. É tanto que tem determinados assuntos que eu falo com a Cris, eu falo, olha, acho que esse assunto aqui eu viajei, eu extrapolei, isso aqui não vai passar, você entendeu? Acho que... Então, se dependesse de mim, eu freava, como eu fiz com esse caso. Mas hoje eu tento quebrar mais a cara. Eu falo, não, eu vou mandar e se cortar, cortou, aí é o meu limite, entende? Então, o que eu sinto é que os amparadores, eles dão muito mais gás, dão muito mais incentivo do que às vezes a gente mesmo assume. Então a tendência maior é eu puxar o freio de mão do que o contrário, do que errar a mão para mais, entende? Então eu me policio nesse sentido, de ver se eu não estou me restringindo. Porque se eu observar, isso aconteceu com a TENEPS, isso aconteceu com o epicentrismo, isso aconteceu com o processo da dispersidade agora, a minha tendência é eu tirar o meu corpo fora. Por uma série de justificativas verdadeiras, porque eu estou preocupado com outras coisas, etc. E o que eu tenho observado é o seguinte, e acho que isso acontece até com a média, com a maioria nossa. A gente ainda ousa muito pouco, a gente ainda é muito ocioso. Poucas pessoas, e tem gente aqui que é assim, são megalomaníacas, são pessoas que têm um nível de autocrítica muito baixo. Eu acho que isso é a minoria na CCCI, sendo bem sincero. Existe, você vê que a pessoa está totalmente fora, ela está exagerada na avaliação dela para mais com relação ao próprio conceito. Mas na média, e eu vejo o caso, e eu estou procurando estudar o caso do Littré com esse enfoque, a gente vai fazer o fórum exatamente por isso. Então, se ele rendeu, de certo modo, bem em termos intelectuais no passado, e se saiu bem naquilo que ele foi fazer, talvez esse seja o caso de muita gente aqui. Então, talvez esse caso ajude a gente a pensar, ou a ser como se fosse um espelho do caso dos outros, entendeu? Pelo menos da média. De aí a pessoa pensar que os amparadores dão muito gás, dão muita informação, muita inspiração, e o fruto que isso gera talvez não seja como poderia. Ele gera, mas ele não é tão otimizado. Então, a gente se contentar com o bom é um perigo, né? Porque o ótimo acaba sendo o inimigo. Você não está naquele ótimo, porque você simplesmente se contentou com o bom. E tem umas coisas, por exemplo, assim, que são mais fáceis para a gente fazer, né? Então, parece que a realização ela é mais rápida, a gente consegue. E tem umas que a gente demora mais. Esse demora mais que eu vejo é que a gente precisa fazer mais autopesquisa, pesquisar mais, aprofundar. Como é que você vê isso? Eu concordo. Eu acho que se há um gargalo, seja um gargalo da autopesquisa, intraconsciencial, a gente precisa se deter mais para isso. A pessoa percebe que ela tem esse travão, aquilo tem que demandar mais tempo. Mas ela não pode abrir mão do resto. Eu acho que ela tem que, em algum nível, ela saber levar isso em conjunto. Talvez até isso seja a prioridade dela, mas eu acho que ela não pode deixar de voluntariar, não pode deixar de escrever com um certo ritmo, não, entendeu? Não pode deixar de dar aula, se for o caso. Enfim, saber movimentar essas peças das prioridades é que acho que às vezes a gente demora muito. A gente coloca uma prioridade, aquilo fica, entendeu? Então, talvez essa agilidade, até de rever, será que eu realmente tenho esse gargalo? Baseado em que é isso? Porque às vezes a pessoa já superou, é igual aquela pessoa que o professor Valdo fala, às vezes a pessoa já é desperta e não sabe, às vezes a pessoa já atingiu o complexo e não se dá conta, entende? É como eu falei, às vezes a pessoa já é epicom e ela não tá lúcida para isso, nem priorizou a TENEPS, às vezes como poderia, nem priorizou o trabalho parapsíquico. Então, saber movimentar essas prioridades é que eu vejo que é o grande segredo. E aí precisa a pessoa saber mudar de bloco, né? Saber lidar com várias coisas. Não correr, por exemplo, daquilo que a pessoa não é boa. Eu critico muito lá no Conselho de Epicons aquele Epicom que acha que ele só vai ser bom de energia. Eu acho que a gente, de certo modo, a gente tem que tentar levar as coisas mais ou menos de jeito. Obviamente vai ter sempre aquele mega trafor. Mas a gente não pode ter um gap muito grande, por exemplo, perante a escrita, perante a comunicabilidade, olhando aí a tridotação, né? Então, se há esse gap muito grande, a gente
perde no exemplarismo, a nossa verbação ela cai. Então, eu acho que o intermissivista, ele a gente não pode ser aquele que tem assim um super mega trafor, super bom, super especializado, mas uns rombos em determinadas áreas essenciais da manifestação, como é o processo parapsíquico, a própria cosmoética, a comunicação, entendeu? Então, o trafar maior aí seria a gente correr dessa situação. Então, quando eu critico, por exemplo, as pessoas que não vão na prova, é isso, às vezes a pessoa está com medo, ele não precisa ter medo, ela vai pelo grupo, por ela estar ali dando exemplo, a contribuição dela, e ela encarando a realidade dela perante aquele aspecto, que é um aspecto só, é uma prova, é um aspecto cognitivo, diante da consciência, aquilo não vale, entendeu, praticamente nada. Mas se há essa fuga, é que aí nós temos que botar o ponto, o dedo na ferida. Não, existe essa tendência, você já assumiu isso? É isso que só é o raciocínio que eu faço. O egoísmo enceguece a pessoa, né? Exatamente. Ela usa várias justificativas para isso, né? Obrigada, Pedro. Ali na página 13, em Paradoxologia, queria ser 2 paradoxos. O primeiro é o paradoxo de a atual vida do intermissivista valer por, no mínimo, 15 vidas anteriores. Como que o intermissivista chega nessa... É engraçado que eu estava conversando isso com a Cris, acho que ontem. Como é que eu vejo isso? Primeiro, essa informação do professor Valdo, né? Um nível de entendimento disso é o seguinte: a responsabilidade que nós temos aqui, ela gera essa questão de uma vida valer mais que as outras, dessa vida valer mais que as outras valer 15, por exemplo. Esse é um aspecto só pela temática, pela originalidade, pela inovação que nós estamos trazendo, pela organização desse corpo de ideias, pelo fato de ser um processo grupal, tudo isso gera uma responsabilidade muito grande. Outra coisa, nós somos a microminoria, né? Mas é uma microminoria especializada, que sabe o que quer, que está trabalhando diante disso. Então, esse é um aspecto. Agora, outro aspecto é o seguinte, é a questão da polivalência funcional. Então, vou dar o meu exemplo. Existe uma vertente minha que eu estou tentando desencadear no processo intelectual via verbetes. Outra vertente minha é o processo do epicentrismo, que está desencadeando agora a desperticidade. Outra vertente é o processo assistencial, que envolve medicina, AVA, TENEPS, etc. E assim por diante. O processo da dupla, que tem relação com a lexicologia, a lexicografia do passado. Então, se você for analisar, cada um de nós temos algumas áreas, vamos dizer assim, fortes, pesadas, sérias de manifestação, que exigem a nossa presença e a nossa constância naquilo, na alimentação daquilo. Sim. Então, na realidade, essa vida, ela não é mais, por exemplo, de uma consim convencional, um médico convencional que simplesmente faz a medicina, tem uma vida humana comum, tem as férias, pode até ser vamos dizer assim, despontar dentro da medicina. Então, é como se a medicina fosse uma vida, mas a desperticidade às vezes é outra vida, a intelectualidade vai ser outra, entende? O voluntariado vai ser outro, o trabalho que a gente faz dentro do Grupo Karma representa outra vida. Então, olhando isso dessa forma, cada um de nós pode ver os papéis que nós fazemos na nossa ProEx, como que está isso, e olhar isso como se fossem várias vidas dentro da mesma vida. Né? É uma aceitação de uma neopensinidade dentro de uma assistência. Sem dúvida. E na realidade, qual é o aprendizado dessa neopensinidade? É o aprendizado do atacadismo, ou da atacadismologia. A gente agora não se satisfaz mais com pouco, com um processo meritório só pessoal, entende? Sim. E olhando essas vidas passadas, principalmente essa que abriu, nós já éramos assim até certo ponto. Então, você vê lá, no caso do litrê, quem for estudar, existe o litrê político, existe o litrê médico, existe o litrê lexicógrafo, existe o litrê positivista, existe o litrê, enfim, qualquer outra coisa, assistencial, articulista. Então, todos nós fomos assim, só que agora a gente está qualificando isso com a conscienciologia, com o paradigma consciencial, com a cosmoética. Então, essa neopensenidade, ela não é completamente nova, é isso que eu quero chamar a atenção. Ela, já existe uma raiz, já existe uma base que nós temos, né? Um lastro, exatamente, e aí nós inserimos a conscienciologia. Obviamente faz toda a diferença, porque não é fácil, porque além de lidar com
com a divisão de atenção nessas tarefas humanas, a gente começa a ter que lidar com a divisão de atenção multidimensional. Então, esse aprendizado, eu acho que a gente tem que estar lúcido para isso, até para não se cobrar tanto no sentido negativo, da pessoa se assediar. Se ela está bem, se ela está funcional, se ela está rendendo, isso tem que, pelo contrário, tem que fazer com que ela pense o seguinte: isso não era assim no passado. Eu não participei de grupos assim com esse nível de lucidez, o meu rendimento talvez não foi tão grande, o nível de tares que eu fazia talvez também não fosse tão grande. Então isso tem que reforçar a autoestima da pessoa para ela poder encaminhar as coisas dela, as coisas pessoais. Aqui também, na paradoxologia, o paradoxo, acho que tem a ver com o que está falando, né? O paradoxo de o tempo ser o bem mais valioso e o mais perecível. Isso, exatamente, porque tudo demanda tempo, né? Então, assim, sem tempo, que é um lado aí que a gente comentou mais na síndrome da pressa, do nosológico. A pessoa que corre de um lado para o outro, muito atarefada, os médicos passam muito por isso, ela fica também com um espaço mental muito pequeno, ou muito ocupado, para ela poder render mais. Então, você precisa de ter tempo para maturar uma ideia, para escrever um verbete, tem que ter essa organização, essa paz até certo ponto. E ele é perecível. A gente vê que uma vida humana, ela rapidamente passa rápido. Então, os anos estão passando e, ao que tudo indica, a gente vem percebendo cada vez mais rapidamente, né? A nossa sensação da passagem de tempo, como as distâncias encurtaram, com o processo das telecomunicações, com o processo da tecnologia de modo geral, tudo ficou mais otimizado. Então, dá essa sensação de que a gente está realmente caminhando mais rápido. Pode falar. Mais rápido, e também a gente tem a sensação de que sempre tem pouco tempo, né? Isso, exatamente, porque tem muita coisa para fazer. Então, às vezes, a gente não consegue render tanto. Então, saber lidar com essa realidade é que é o grande desafio, né? A gente ser produtivo, respeitando os limites do corpo. Outra coisa, respeitando também o tempo das pessoas com as quais a gente convive, porque esses tempos são diferentes. Entende? O modo como eu encaro o tempo é diferente do modo como a crise encara, como o voluntariado, né, de modo geral, encara, os meus pacientes lá na clínica. Então, tudo isso demanda também respeito perante as outras personalidades, né? O tempo de cada um, né? O tempo de cada um. Tá, obrigado, Pedro. Página 14, sindromologia, a síndrome do diploma. Qual que é a relação com o sprint proexológico? A relação que eu faço é que, às vezes, isso tem vários casos já na conscienciologia, que a pessoa pega o diploma e aquilo representa um valor muito grande. Então, a síndrome do diploma, se não me engano, tem um verbete do Will, se não me engano. Né? Tem, sobre isso, vale a pena dar uma olhada, que é exatamente isso. É a pessoa que ela é voluntária, no nosso caso, né? Pode acontecer em qualquer contexto, mas, por exemplo, ela é voluntária, está estudando numa faculdade, mas ao pegar o canudo, ao se formar, aquilo de certo modo mexe com ela começa a trabalhar na SOCIM, ela desponta na SOCIM porque ela conhece as energias, ela conhece um pouco do próprio passado, ela é intermissivista, aquilo enche os olhos, sobe a cabeça e ela começa a se desviar em prol de uma carreira humana. Então, a síndrome do diploma é exatamente isso, é o fato da pessoa entrar numa patologia da PROEX. O diploma era simplesmente um meio, ele passa a ser um fim. E a pessoa joga todas as fichas na carreira convencional. Tudo bem? E o sprint é uma forma de sair disso. Às vezes a pessoa ela vê que ela se dedicou muito para essa condição, para o academicismo, e ela fala, nossa, eu estou atrasado, então o que eu posso fazer para render mais em menos tempo e recuperar a minha PROEX? Certo. E interaciologia, lá na página 13, você pode comentar um pouquinho sobre a interação dia matemático, semana do detalhismo? Posso. Esses dois são verbetes também do professor Valdo. O dia matemático é aquele dia em que tudo dá certo. E a semana do detalhismo é uma semana que você tira justamente para acertar os detalhes
de alguma coisa que você esteja fazendo. Vamos supor, se a pessoa está escrevendo um livro, ela vai tirar uma semana só para acertar a revisão do livro, ela vai ver os detalhes ou da organização da própria casa. Então, é uma semana em que ela vai entrar de balanço, no balanço da ProEx ou de uma área específica. Então, ao casar tudo isso, ou seja, quanto mais dias matemáticos nós tivermos e quanto mais semanas do detalhismo nós também tivermos, soubermos usar isso, a tendência é que a gente entre mais no processo da ProEx. A teoria que eu defendo é exatamente essa. Quanto mais a pessoa assume o Mega Trafor e entra naquilo que eu estou chamando de polarização do Mater Pensene, mais os dias acabam sendo matemáticos. Ou seja, ela vê que ela faz muitas coisas nas 24 horas do dia. Então, coisas às vezes que ela estava muito tempo para desassediar, ela consegue fazer. O livro que ela não conseguia tirar da gaveta, ela consegue ir dar um encaminhamento. Aquele verbete, às vezes, que tem mais de ano, que a pessoa não pega, ela consegue chegar do outro lado. E aí, então, o dia matemático é exatamente isso. Quanto mais dias matemáticos, mais a pessoa pode aferir se ela está sendo mais, vamos dizer assim, efetiva na consecução da própria ProEx. Eu, pelo menos, penso assim. Certo. Professor Pedro, na interaciologia, segunda linha, você poderia expandir a interação autoserexológica, refém da autocognição, personalidade consecutiva, função maxiproexológica para a perfilologia? Eu acho que isso é a síntese disso que nós estávamos comentando, né? Então, a personalidade consecutiva, todos nós aqui temos uma personalidade anterior, né? Fomos alguém e tivemos uma história, e essa história nos conduziu para o curso intermissivo. Então, a pessoa precisa assumir qual é a cognição da qual ela é refém. Então, em qual campo do conhecimento que ela tem uma responsabilidade. Ela é boa, como a gente comentou na tertúlia anterior, com as exatas, como tem esses bustos aqui. Ela tem noção mais com relação ao processo parapsíquico, e assim por diante. E aí ela vai ver a função na Max Proexis. No meu caso, o professor Valdo tem brincado que a lexicologia é a minha redenção, por exemplo, porque isso tem a ver com várias vidas do passado. A questão de mexer com as palavras, filologia, etc. Então, se isso de algum modo não repercutir na Max Proex, eu acho que eu estarei sendo omisso, estarei caminhando para o incomplexes. Então, tem que ter sempre essa noção funcional ao olhar para o passado. Esse passado me diz o quê? Conforme a resposta, eu tenho que aplicar isso na ProEx atual. Isso que eu quis chamar a atenção, e é uma síntese da paraperfilologia. A pessoa tem que saber qual o perfil dela na Max ProEx. Agora, na parafatologia, página 12, primeira linha, você poderia comentar sobre a TENEPS exitosa enquanto catalisador grupo kármico continuado? Sim, eu acho que dentro do aspecto do sprint, a TENEPS já é uma técnica que gera uma aceleração, né? Gera essa movimentação mais rápida. Mas a pessoa, ao se dedicar à TENEPS, por exemplo, ao ter um diário da TENEPS, a participar do fórum, a olhar a TENEPS com outros olhos, ela também vai funcionar como um catalisador. E grupo kármico, por quê? Porque nós vamos estar mexendo com a assistência dessas pessoas. Então, os amparadores vão estar trazendo justamente essas pessoas que nós estamos evocando, ao mexer com determinados assuntos do passado. Nós vamos estar evocando essas consequências, os amparadores vão estar organizando essa assistência a partir do contexto da TENEPS. Certo. Agora, em paradoxologia, página 13, na quarta linha, ele pede se você poderia dar a definição sobre o paradoxo Homo sapiens dinâmicos, Homo sapiens paciens. Sim, esse paradoxo também é do professor Valdo. O que a gente quer dizer aqui com isso quando coloca aqui? É que apesar dessa agitação toda, apesar da velocidade, apesar desse ritmo acelerado, tem que ter um nível de acalmia íntima, tem que ter um nível de paciência com os outros, como a gente comentou, do respeito, uma certa tranquilidade, um alto equilíbrio. Então, é a condução das coisas de modo mais rápido, sem ansiedade. E, com isso, a pessoa vai chegar na taquirritmologia, que é um conceito conscienciológico que está ali no memorando. Então, é um paradoxo porque, apesar dessa agitação toda, a pessoa está tranquila dentro dela, né? E quanto mais nós chegarmos
no on time, quer dizer, no timing da ProEx exato, correto, a gente não está em subnível, mais isso vai dando essa tranquilidade. E mais esses sprints vão sendo lúdicos até certo ponto. Mas a gente vai saber tirar partido disso de um modo tranquilo, não tão assim com a faca no peito, como às vezes a gente ainda precisa, né? Certo. Ok, então, pessoal, nós agradecemos ao professor Pedro Fernandes, a presença de todos, aos teletertulianos, né? Ao professor Pedro, mais 490 verbetes. Então, vamos aos nossos comerciais. Como? Pode ser. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 53 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Cícero, curso, biografologia. Alexandre, acoplamentário. Miriam, semana da paradireitologia. Nilsa, história do parapsiquismo. E Tiago, palestra Evolução. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer o convite para o curso Biografologia. Esse curso, ele é um curso de realização da Apex, vai ter início na próxima semana, no próximo final de semana. Ele é um curso realizado em 2 módulos, então vai ter o primeiro módulo agora, dia 29 e 30, e o segundo módulo, dia 10 e 11 de agosto. E esse curso ele trabalha muito com o holopensene da pesquisa de biografias. Ou seja, como que a gente pode entender, compreender de forma mais ampla o estudo de biografias através do paradigma consciencial. Então, ao estudar uma biografia, nós estamos estudando consciências. E esse estudo pelo paradigma consciencial significa também um processo de autopesquisa muito forte. Então, o curso ele tem todo um embasamento, né, de processos de metodologia, até desde da escolha de uma personalidade para pesquisar, técnicas de pesquisa, roteiro de pesquisa, a ideia toda do exemplarismo ou aprendizagem pelo exemplo. Então, são várias metodologias, formas de trabalhar, e o curso todo é muito rico em dinâmicas, ou seja, a forma de trabalhar no curso ela é muito interativa em várias atividades. São vários professores também convidados que vão estar fazendo apresentações no curso. Então vamos ter também, por exemplo, a professora Cristiane Ferraro vai estar apresentando sobre o sociograma, uma abordagem, passando o exemplo do sociograma do livro Cristo Espera por Ti. Então, assim serão outros também professores convidados que acabam enriquecendo o curso em termos até de conteúdo, de abordagens diferentes e formas de ver diferente o estudo de biografia. Então, fica o convite a todos. Então, confirmando, no próximo final de semana já o primeiro módulo e as inscrições são na recepção do SEEC. Qualquer informação adicional é só me procurar ou qualquer voluntário da Apex. Muito obrigado. Boa tarde a todos, o meu nome é Alexandre, estou aqui para convidá-los para o próximo acoplamentário, que acontecerá nos dias 28 a 30 de junho, sexta a domingo. Esse acoplamentário acontecerá com os EPICONs professores Mário Oliveira, Everaldo Bergonzini e Wilder Nilson Signorini. O tema do acoplamentário será paragenética, ou seja, tudo aquilo que extrapola a nossa condição do corpo físico, da nossa genética, do nosso meio familiar, cultural, a nossa essência enquanto consciência do nosso passado, que é a base justamente do que foi discutido hoje nessa tertúlia do sprint conscienciológico, é o que embasa o sprint conscienciológico, a essência da nossa consciência. Então, para quem tiver interesse, esse complementário vai ser, então, na próxima semana, ainda há vagas, e vocês podem entrar em contato na recepção do CAEC, que o telefone é 45 prefixo, para quem é de fora, 3525-2652 e pelo e-mail também caec@caec.org. Obrigado. Convidamos a todos para a primeira semana da Paradireitologia, que vai ocorrer dos dias 8 a 14 de agosto. Nesta semana vai acontecer o 5º Fórum da Paradireitologia, com várias conferências, segundo vários temas, né? Todos
envolvendo, inclusive, a biografologia, como o colega falou há pouco, a principiologia, o Estado Mundial. E também, dos dias 12 a 14 de agosto, o Acoplamentárium com o EPICOM, Hernande Leite e professora Cristina Aracaki. Estamos aguardando a todos, as inscrições podem ocorrer no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP, em parceria com o CAEC, convida todos para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado com os professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranha, nos dias 23, 24 e 25 de julho, no auditório do CAEC. Esse curso faz parte também da tridotação da consciência, né, que é o parapsiquismo. Então, é bem interessante. Alguns tópicos do curso. Apresentação do curso com a introdução à história do parapsiquismo, o parapsiquismo na antiguidade, o parapsiquismo no período medieval, o parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, diversas técnicas parapsíquicas serão feitas no curso, e o debate sobre as vivências durante o curso também. Maiores informações e inscrições pelo telefone 045 3525 2652 ou e-mail ceec@ceec.org. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago. Gostaria de convidá-los a participar hoje da palestra presencial e online da Evolucim. O tema de hoje é assistencialidade desde a infância. O objetivo é a gente abordar a questão da assistencialidade, a importância dela ser desenvolvida, né, desde a infância, e orientações em relação tanto para os pais como educadores de fatores potencializadores para isso. Né? A palestra ela pode ser acessada online pelo site ou pelo Facebook da Evolucim. Tem um link, vocês podem acessar direto. A palestra é das 15 horas às 16h30. Tá? Obrigado. O verbete da manhã é autogestão existencial, especialidade autoproexologia. Autor, professor Laênio Loche. Obrigada e boa tarde a todos.